pensava, professor, que quando eu mexia na luminosidade aqui, ficava ruim, mudava a qualidade do vídeo, mas eu acho que não. Não. É bom que economiza a bateria. Bom dia, vamos dar continuidade aos exercícios de direito constitucional. Estamos estudando teoria geral dos direitos constitucionais, aplicabilidade das normas constitucionais, do artigo 5º, né? Direitos fundamentais, individuais e coletivos. Na descrição do vídeo aí tem os playlists, né, dos materiais, dos vídeos, né, que nós gravamos de penal, processo penal, legislação penal especial, execução penal também. Vamos dar continuidade aqui. Tem todo... Depois acho que vamos para direito administrativo, mas ainda tem muita coisa de direito constitucional para estudar. Isso está no começo. Vamos finalizar aqui as questões, bastante questões. Paramos ontem na 76. Então, foi CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais descritos no texto constitucional? Errado, né? Errado. Apesar de estar escrito residente, com a jurisprudência tranquila, que na verdade até o turista tem direito à vida, né? Imagina se o turista está aqui, não é residente no Brasil e não tem direito à vida, só porque não é residente, porque olha o que está escrito no artigo 5º. Apesar de o artigo 5º caput da Constituição referir-se a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Questão errada. 77, avançando. Salvar aqui. Vou ter feito isso aqui. Ah, 77. CESP Polícia Civil de Pernambuco, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se quanto ao seu grau de eficácia. Voltou de novo para a aplicabilidade da norma, né? Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional segundo a qual é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, é classificada como contida, né? Cadê o marcador? Porque pode aqui? vir uma lei, né, que restrinja aquele direito. Restrinja não, diminua, né? Restringe, tá certo, restringe. Restringe. Não, ele fica contida. Tanto é que a Maria Helena Diniz, a classificação dela é de que norma, né, relativa, né, norma, restringível relativa. Não sei se você lembra da classificação, tem uma outra classificação, ela muda o nome lá. Ela deixa norma absoluta, né? Norma de eficácia plena igual a outra, e aí ela cria norma de eficácia relativa restringível, por causa da restrição, e norma de eficácia relativa, né, limitada. Porque pode vir uma lei, né? A relativa restringível, ela classifica de outro nome. Em vez de botar norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, ela bota norma de eficácia relativa restringível, norma de eficácia, não, norma de eficácia relativa limitada. Eficácia relativa? Agora me lembro. Ela só muda o final ali. Acrescenta Sim, mas a classificação é a mesma. É a mesma. Só coloca adicionando no absoluta. A liberdade profissional, artigo 5º, inciso 13, é norma constitucional de eficácia contida. Isso se deve ao fato de que esse dispositivo deve ser interpretado da seguinte maneira. A princípio, né, inicialmente, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Isso aqui a princípio é porque inicialmente. Em princípio é porque em tese. Então, quando boto a princípio é inicialmente. Qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Letra B.
essa é a interpretação do que está escrito no texto constitucional. A lei pode impor restrições ao exercício da atividade profissional, ou estabelecer qualificações profissionais a serem entendidas para que alguém exerça determinada profissão. Gabarito letra E. 78. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 2016. Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos mediante concessão de empréstimos a particulares encontram-se protegidas por cláusula de sigilo e sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependente prévia autorização judicial que inclua o acesso aos respectivos registros. É errado, né? O dinheiro é público, então tem que prevalecer aí, nesse caso, o princípio da transparência. Então, não precisa ter quebra de sigilo, solicitação do juiz para que o Tribunal de Contas, que é o órgão competente para fiscalizar os recursos públicos, tenha acesso, né? Então, onde é que começou o erro? O erro começou aqui, encontram-se aqui as operações financeiras realizadas. O primeiro é banco público, então o princípio da transparência, mediante que encontram-se protegidas por cláusula de sigilo. Isso aqui é o caso, por exemplo, do BNDES, né? Se isso ocorresse, se isso fosse um entendimento, o que ia ocorrer? Todo empréstimo do BNDES, você não saberia para quem ele emprestou esse dinheiro. Ah, eu não posso, porque é sigilo bancário. Não, mas o dinheiro é público. Você é um Banco Nacional de Desenvolvimento. Por isso que depois a gente fica sabendo, financiou o jatinho do empresário, financiou tal empresa, né? Por quê? Porque o BNDES é um banco público. Então, ele precisa saber para quem está emprestando, porque o dinheiro que está lá no BNDES não é do BNDES, é dos impostos de toda a população, desde a pessoa mais humilde até da pessoa que tem mais dinheiro. Pega os impostos nossos, colocado no banco para emprestar dinheiro. Só que esse dinheiro tem que ser emprestado com uma finalidade, desenvolvimento econômico e social. Por isso que ele é BNDES. Banco Nacional, o DS é Desenvolvimento Econômico e Social. Se você está emprestando especificamente por um empresário, qual o desenvolvimento econômico e social para o país para que você foi criado, entendeu? 79. CESP-NSS, 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e proporcionar condições condições de vida digna. Essa, né? Então, Acho que repetiu essa, repetiu né? essa? Acho que sim. Acho que ele repetiu só com alguma modificaçãozinha aqui. Na verdade, o que ele quer pegar aqui é que o direito à vida não é só o direito de você se manter vivo, de não ser, né, do homicídio, essas coisas, mas sim o direito à vida no sentido mais abrangente, né? Dignidade da pessoa humana, né? De você Lembra que até, pronto, foi justamente isso. Eu soltei o mnemônico Sociediva Plu. Sim. Lembra ontem? Sim. Mas Eu acho acho que, mas pode ter tido uma pode mudançazinha mesmo. pode ser porque a banca às vezes, né, ela Eu acho. recauchuta a questão em outro concurso. CESP-INSS 2016. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas? Não, né? Não, Daí tá é errado, igualdade né? material. Tá errado aqui, ó. Igualdade Tratar os material. iguais. Pode Esse continuar. aí é a igualdade material, né? Aham. Tratar os iguais, é, iguais com igualdade e os Não, diferentes, não. os iguais. Não, tá, continua. Pensei que tinha falado desiguais. Os iguais de formas iguais, os diferentes Desiguais. desiguais, os desiguais dentro de suas desigualdades, né? Sim. Eu esqueci a frase correta, mas o sentido é esse, né? Vamos lá, que está escrito aqui. Para realizar a igualdade material, mas tem que tentar sempre expressar, né? Sempre expressar, porque na verdade a forma que ele está expressando é a forma que você vai escrever na redação, entendeu? Então, conforme você vai falando, daqui a pouco caiu ali na questão de redação. Como os próximos concursos aí que você vai fazer ainda não tem prova oral, então, para você, essa fala faz com que você se prepare para escrever sobre Redação, isso. né? Princípio da igualdade nesse caso aqui, entendeu? Para realizar a igualdade material, é Obrigado, possível que o professor. legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas. Um exemplo disso são as chamadas ações afirmativas, que são discriminações positivas.
tendentes a realizar a igualdade material. Eu não estou botando o negócio aqui. Eu tô. Não, tá errado. É errado. 79. Tá um erro aqui. É um vedado aqui, ó. Salvando aqui para não perder mais. Vamos lá, 81. FESP, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 2016. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. Os direitos sociais, econômicos e culturais, o SEC, ou ESC, né, são atualmente classificados como direitos fundamentais de terceira geração? Não, né? Segunda. Tanto é que é SEC, segunda, né? O direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda Quarta. geração. Não, Acho aí que é já... quarta, né? Terceira, né? É a terceira. Terceira? É, o quarto Meio é ambiente engenharia equilibrado. genética, não, engenharia genética, biogenética, tem que lembrar disso. Globalismo Quarta é qual? geração, o globalismo também pode ser considerado de quarta geração. A última geração, que é a quinta, é o direito à paz, né? Rapaz. Vamos lá. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas de que interessa ao poder público. Isso aqui, por enquanto, está ok. Pode fazer busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, sigilo telefônico. A entrada em domicílio, sem o consentimento do morador, é permitida durante o dia e a noite, certo? Sem consentimento, não, eu estou sem consentimento, você quer com consentimento. A entrada em domicílio sem o consentimento do morador é permitida dia e noite, desde que haja autorização judicial, não. Autorização judicial só cabe durante o dia. Aqui, desde que haja autorização judicial, só durante o dia. Mesmo que o juiz autorize, só pode durante o dia. E botou dia e noite. Professor, quando terminar hoje aqui, que a gente encerrar a gravação, me lembra sobre questões de múltipla escolha, para eu poder perguntar um negócio. A doutrina moderna clássica, a doutrina moderna classifica, eu falei classifica os direitos civis e políticos como direitos de primeira geração? Sim. E aí? Então, essa aqui tem que estar errada. Espera aí, vamos lá. A doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração. Aí qual é a que a gente achou que estava certa? Poderia estar Peraí, a certa, Comissão né? Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público. Eu marcaria agora Essa daí eu errado. não... A gente não porque essa estudou. daí... É porque a gente não estudou, porque tem na parte do poder legislativo, o direito constitucional se divide assim, você vai começar estudando direito constitucional, teorias, né, constitucionais, aquilo que a gente estudou, né, Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt, né, Hans Kelsen, classificações da Constituição, a gente não estudou isso aí, mas classificação das Constituições, interpretações constitucionais, aí depois você entra, né, Teoria Geral de Direitos Fundamentais, depois você vai lá estuda administração pública, depois você vai lá estuda poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E na hora que você vai estudar poder legislativo no direito constitucional, você entra e estuda esse detalhe que o poder legislativo pode criar CPIs. Aí tem vários desdobramentos, inclusive essas questões. Então, a gente está no início aqui, a gente está no artigo 5º, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Então, Entendi. vamos lá. Para mim, eu marcaria a letra E agora. Porque esse aqui está mais... Aí está mais certo mesmo. Agora, não sei se é a doutrina moderna, né? Isso já é clássica, né? A doutrina moderna. Mas vamos lá. Marcaria a letra E, daqui a pouco a gente sobe. Letra A errada. Os direitos sociais e econômicos são direitos de segunda geração, né? A gente já matou ali em cima, já sabia. Letra B, a gente marcou o quê? Segunda geração. Na verdade, é terceira, né? Os direitos ao meio ambiente, o direito à determinação do povo são classificados de terceira geração. Ok. Letra C errada. As comissões parlamentares não podem terminar a busca e apreensão em domicílio alheio. Somente autoridades judiciais têm essa competência, mas ele não explicou. Vamos pegar o que é que tem direito a CPI? Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui na internet. Qual
os direitos da CPI. A gente já matar isso, porque já fica para a prova. Até a gente não chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. O que a CPI pode fazer? Convocar ministro, tomar depoimento de autoridade federal, estadual, municipal, ouvir suspeitos que têm direito ao silêncio para não se autoincriminar, e testemunhas que têm o compromisso de dizer a verdade e são obrigadas a comparecer. Ou seja, tem a diferença entre a pessoa que está lá como, né, informante e a pessoa como está testemunha. É igual o processo penal. Processo penal, uma pessoa, ela está lá no processo como informante. Lembra que eu falei para você? Que quando você for chamar no processo, pergunta, vem cá, eu sou testemunha ou sou informante? Testemunha não. Então, peraí que eu vou pedir um habeas corpus aqui e depois eu vou lá falar com você. Porque, como testemunha, o delegado pode te prender. Porque ali você tem o compromisso de dizer a verdade. E pelo nosso Código de Processo Penal, se você não falar a verdade, né? Se você não falar a verdade, você está cometendo crime. E o delegado pode te prender em flagrante delito. E aí você vai ficar enrolado. Então, peraí, eu estou no processo como, doutor? Testemunha? Ok, tá, espera aí. Faz uma petiçãozinha, habeas corpus preventivo. Porque Vai preventivamente... aonde pedir esse habeas corpus, irmão? Você pode pedir diretamente, você pode pedir direto no tribunal. O habeas corpus ele é livre, não precisa nem de advogado. Te procura um advogado, doutor, fui chamado aí para prestar um depoimento como testemunha. Cara, o delegado falou que algum testemunho tá aí. Vamos fazer um habeas corpus preventivo. Vai pegar a tua, né, a tua intimação, né? Eu provavelmente vai ter recebido um documento dizendo, olha, chamado, não sei nada sobre o caso, gostaria de habeas corpus preventivo, tenho o direito a permanecer calado, não falar nada para sem autoincriminar. Pede para o juiz de plantão, o juiz de plantão vai dar uma decisão. Mas é que nem o pessoal quando vai na CPI, tu vai lá, delegado, vim aqui prestar depoimento como testemunha, mas aqui, opa, ou seja, ele não vai poder te pressionar muito porque não pode te prender, né, para esse ato. Aí a qualquer ponto do território nacional para investigações e audiências, prender em flagrante delito, tá vendo aqui? A CPI pode prender em flagrante delito. Então, por isso que a pessoa vai com habeas corpus, que pode ser de lá preso. Entendi. Porque ele não pode falar mentira, não pode, tem compromisso de falar a verdade. E o cara tá cheio de entrevistas do que o cara falou na internet, e aí fica querendo pegar o cara no pulo, entendeu? Você falou isso? Não, mas está registrado em áudio, em vídeo que o cara falou, você está mentindo ali. Está quebrando o compromisso de testemunha de falar a verdade. Quebrar o compromisso de testemunha é crime, né? Requisitar informações de documentos de repartições públicas e autárquicas, requisitar funcionários de qualquer poder para ajudar nas investigações, inclusive policiais, pedir perícias, exames e vistorias, inclusive apreensão vetada em domicílio. Aqui a regra. Eles podem pedir perícias, exames e vistorias, inclusive a busca e apreensão. Mas é vedada essa busca e apreensão em domicílio. Então pode ser de órgão público. Aqui que está a pegadinha da questão. Ele poderia ter explicado isso. Isso aqui que eu estou lendo são tudo construções de jurisprudência, né, de julgados que vão surgindo sobre o CPI. Determinar o Tribunal de Contas da União realização de inspeções e auditorias. E esse aqui é o mais importante, que sempre cai. Que a CPI ela pode quebrar o sigilo bancário, o fiscal e de dados, inclusive telefônico, ou seja, extrato da conta e não escutograma. Porque o sigilo de dados telefônico que a gente está falando aqui é só saber para quem você ligou, o tempo que você ligou. Quem te ligou. Não se confunde com interceptação telefônica, que é você escutar o que as outras pessoas estão conversando. Daí é reserva de jurisdição total. Não pode o delegado, não pode o Ministério Público, só o juiz que pode O delegado autorizar. pode requerer, né? O delegado pode requerer, né? Representar, o termo correto é representar. Representar, né? O Ministério Público pode requerer. O Ministério Público é o outro que faz requerimento. Tá. Representar delegado, requerer ministério. Vamos lá, voltar aqui. Então, te matamos aqui, o que a CPI pode. Então, ela não pode especificamente essa parte aqui. Ó. Pode ter buscas e apreensões. Onde é que está o erro? Está aqui. Ó. Em domicílio que está errado. Não pode em domicílio. Pode fazer busca e apreensão? Pode, mas não pode ser em domicílio.
Em órgãos públicos, escritórios. Letra E de fato, direito civil e polícia de primeira geração. Então, a correta para a gente é essa aqui. (82) CESP, Anvisa, 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas, certo, né? Direito à imagem, direito à honra, dano moral. A empresa também pode ter dano moral, né? Apesar de ela não ser uma pessoa física, mas pode prejudicar ela, né? Uma situação de denegrir a imagem da empresa, né? De falar mal, né? Acontece muito isso na internet às vezes. A empresa processa lá. Às vezes é até mentira, às vezes, que a pessoa está falando. Vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. No caso, direito à honra, por exemplo, pode ser afirmado que seus direitos também são titulares de direitos fundamentais. Questão 83, CESP Anvisa, 2016. Situação hipotética. Um servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida, a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada, assertiva, ou seja, o servidor público foi numa reunião com um empresário, né, com um responsável de uma grande empresa, e resolveu gravar sem o outro saber. Nessa gravação, ele colheu o cara oferecendo, né, vantagem indevida, ou seja, corrupção Passiva. ativa. Foi quem Não, quem ofereceu cometeu a corrupção ativa foi sim, a empresa, a empresa. a corrupção ativa, verdade. Ativa. Passiva é quando é o servidor comete. Ainda que seja na modalidade exigir, continua sendo passivo, entendeu? É porque o servidor sempre vai ser passivo de corrupção, Solicitar, né? desculpa. Exigir é outra, desculpa. Eu falei exigir e falei corrupção. Não, exigir, esse termo exigir é o outro. Exigir é concussão. Não é concussão? Concussão. Os verbos da corrupção passiva é solicitar, pedir ou receber. Né? Solicitar. Ele é passivo, ainda que ele solicite. Mas ele solicitou, ele não é ativo, não, porque ele é administração pública. Então, ele é passivo. Vamos continuar. Nessa situação em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita, certo, né? Lembrando que A sua hoje, defesa. né, vamos pegar lá o pacote anticrime, como é que está escrito aqui também. Daquele que desconhece que a gravação está sendo feita na situação que tem legítima defesa. Calma aí, cara. Site ruim que eu ganho aqui. Aqui. Espera aí. Desculpa. Peraí, não consegui chegar aqui. Mas vou pegar para te parar com essa dor. Aqui, ó. A captação
Está ouvindo? A captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Em matéria de defesa, entendeu a diferença aqui? Porque eu estou falando, sempre eu estou falando assim, ó, isso aqui agora Entendi. cai. Porque o que ele está usando? Ele está usando essa gravação que o outro não sabe para entregar o diretor da empresa para processar o cara. Entendeu a diferença? Nesse caso aqui, na atual forma que está escrito o pacote de crime, não poderia. O Ministério Público não pode usar essa gravação para processar o cara. Agora, esse servidor aqui poderia usar em benefício próprio, em matéria de Sim. defesa. Se o cara da empresa fosse lá no Ministério Público e dizer, olha, esse cara me solicitou grana, esse cara é um... Ou seja, esse cara estivesse dificultando, dizendo, não, vou fazer o que é certo, vou fazer o que é certo. Aí o cara vai, quer saber uma coisa? Eu vou lá na ouvidoria, lá no PAD, vou prejudicar esse servidor público para tirar ele e botar outro, que fica mais fácil eu corromper. Nesse caso, esse cara pode dizer, não, vai lá no Ministério Público, ó, esse cara me solicitou vantagem. Está com o meu processo lá, minha empresa que precisa de licenciamento ambiental, papapá, papapá. Ah, é? Tem como provar? Não, minha palavra e tal. Vamos fazer uma flagrante controlado. Esse cara, né, pega e diz, ó, ou sei lá, por algum motivo, né, alguém aciona e diz, ó, não, olha que escuta. Ele que me ofereceu. Aí está usando em matéria de defesa. Nesse caso aqui, ele Ele foi fez a acusado, né? escuta, ele tá usando em matéria de acusação. Entendeu a diferença aqui? Nessa situação que pesa a existência, aí que pesa a inocência e Aonde? autorização. Nesse caso aqui, que a gente está... Não, aí, Nessa situação que pesa aqui, ó, o que ele faz? O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada. Nessa situação em que pesa a inexistência de autorização judicial, a prova considerada é lícita. é lista. Ele só está querendo saber se é lista ou não, né? Não, No fim da questão. vamos lá, vou explicar de novo. Vamos lá. Hoje, essa prova é ilícita pelo pacote anticrime. Eu não posso gravar eu e você e depois pegar essa gravação e levar para o Ministério Público para processar você. Eu só posso gravar e usar para me defender, não para te acusar. Sim, sim, Aqui ele está usando para acusar o dono da empresa. entendi. O servidor ofereceu representação, está acusando. Entendeu? Entendi, Entendeu a entendi. diferença? O que está hoje no pacote anticrime, eu não posso Então, usar essa gravação. Seria uma a gravação acusação só como defesa, como como por exemplo defesa. que o senhor deu agora aí, que a empresa foi lá, tentou comprar o cara para ele facilitar uma licitação ambiental, por exemplo, ele disse, não, não vou fazer não. Uhum. Aí a empresa disse, vou ferrar com esse cara, vai lá e tenta de alguma maneira denegrir a imagem dele para que ele seja retirado. Aí o Ministério Público vai lá apurar o que foi representado pela empresa, por exemplo, e vai no servidor, o servidor, não foi assim não. Ele que quis me corromper e eu não aceitei, tá aqui a prova. Se defendeu da acusação da empresa, né? Uhum. Aqui Acusação tá. essa que seria já como é que é? CID, Uhum. calúnia, né? Porque Uhum. tá imputando um crime, seria imputação Sim. de um crime que não existe ao servidor. Entendeu? Sim. Então, aqui, assim, tem que ter cuidado na hora da prova. Perguntar segundo o STF. Segundo o STF, o entendimento é esse. Correto. Mas e agora, segundo o pacote de crime? Isso aqui estaria errado. Entendeu? Segundo o STF, está certo, e Uhum. segundo o pacote anticrime, que é lei, Uhum. não só pode usar em benefício próprio, sua Benefício da própria defesa. defesa. Então, quando o cara começar pacote anticrime, ele colocar, não, só pode usar em defesa, tu vai depois, já tá cobrando a versão nova para mim, né? Que, ó, segundo o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. Né? Nessa situação, tem-se legítima defesa, questão correta. Vamos lá. CESP, Polícia Civil de Goiás, 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do município incluem
o local de trabalho do indivíduo, ele está dizendo assim, onde é que pode ser considerado domicílio? É basicamente isso que ele quer. Vamos lá, o local de trabalho do indivíduo, sim. A embarcação que o indivíduo resida ou exerce atividade laboral, para mim, sim. O recinto ocupado provisoriamente, não, provisoriamente não Não. pode. O imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo, não. Esse aqui agora eu fiquei em dúvida. Porque é emprestado, pode estar permanentemente. O quarto do hotel que seja ocupado pelo indivíduo, Sim. sim. Agora o imóvel por empréstimo ficou meio estranho aqui. Também em É dúvida só agora. olhar se o 4 tá junto com um. Tá. Não, Vamos lá. desculpa. O recinto ocupado provisoriamente, a gente vai cortar ele. Ele não é considerado, se é provisório, então 3 está errado, completamente. O recinto ocupado provisoriamente não pode. Então, tira esse. Vamos lá, tira esse. Todos não estão certos. Todos não estão certos. Tá apenas um e dois. Então, 1 e Não, mas 2. o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo, não é. Vamos voltar à pergunta. Os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade de domicílio incluem. Cara, agora eu estou em dúvida até se provisoriamente também entra, porque aí não tem como matar. Porque o item 1 eu sei, o local de trabalho do indivíduo. O local de trabalho do indivíduo sai. Então, o local de trabalho, eu acho que. Pode ser que eu esteja confundindo, mas o local de trabalho, acho que não. A não ser que seja o escritório, né? Uma parte específica, mas o local Entendi, de trabalho ali, eu acho que entendi, não. Então, entendi. o um não entraria. Tá, mas aí, de qualquer forma, se a gente eliminou o 3 e 1, só ficaria o E, mas aí o 2. Teria que eliminar o 2 também. A embarcação que o indivíduo resida ou exerce atividade laboral, então teria que eliminar o 2 também. Teria que dizer que o 2 está errado. Se ele reside, mas aí eu não sei se essa parte final invalidou a questão também. E ou exerce atividade laboral. A dois eu deixaria. Deixa eu ver Pois aqui é, como mas é eu que não é. tenho resposta também. Ficaria Vamos. dois, quatro. Peraí, o imóvel indivíduo por empréstimo. Empréstimo eu tiraria, então. Ah, mas porque emprestado não vai Tá, estar. cara, Não vai vamos, ter. Vamos vamos, ver aí. vamos ver, que tá complicado essa. Vamos lá. O direito à inviolabilidade do domicílio está previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88, segundo a qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, o conceito de casa não abrange apenas a residência do indivíduo, alcança com alguém, vamos marcar aqui, alcança também qualquer compartimento habitado, embarcação que o indivíduo resida, recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo, recinto ocupado provisoriamente, isso aqui que a gente Então, matou, empréstimo entra. provisoriamente pelo indivíduo, imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. Qualquer aspecto ocupado de ocupação coletiva, quarto de hotel ocupado pelo indivíduo. Tá tudo certo, Qualquer, será? tá. Qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce atividade profissional laboral, no local de trabalho do indivíduo. Então, tudo está certo. Gabarito é a letra C, que eliminou à toa. Então, todos estão certos. Opa, deixa eu tirar aqui. Achei que Então, o local de trabalho seria ali, por exemplo. então vou nessa aqui, ó, vou marcar todos certos. Esse aqui pegou, hein? Tem que esse aqui, Essa foi difícil. Foi de que órgão isso aí? Polícia Civil do PC. Goiás. Deixa eu botar aqui esse aqui, ó. Isso aqui é para revisar essa questão. Tipo de questão, antes da prova dar uma lida nela, o que pode ser considerado? Essa coisa aqui, ó. Pode ser considerado domicílio. 85. CESP, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, 2015. Assinar a opção correta em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles. Então, vamos procurar o que tem de erro aqui. A proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Então,
deixa aí por enquanto. Sob pena de colisão com o direito à liberdade de pensamento e consciência, o STF entende que a autorização estatutária genérica conferida à associação é suficiente para legitimar sua atuação em juízo na defesa dos direitos de seus filiados. Eu acho que não, autorização genérica não, tem que ser autorização genérica não. Isso aqui é o seguinte, a associação ela só pode entrar em juízo por você se você autorizar ela. E está dizendo aqui que o STF entende que uma autorização genérica faz valer essa autorização. Não. Para cada caso, ela tem que solicitar a sua autorização, para cada ação judicial, entendeu? É tipo assim, quem se Entendi. associar aqui, tipo assim, está no estatuto, né? Uma autorização estatutária que está no estatuto, lá, no estatuto legal da associação. Todo mundo que filiar aqui, ele já autoriza a gente a entrar com processo por ele. Não, é genérico Tem que isso. ser, cada um é uma coisa, né? Cada um é um processo. Como tentativa de evitar a ocorrência de conflito, a legislação brasileira tem imposto regras que impedem o exercício acumulado de diferentes direitos fundamentais? Errado. Não impede, não, né? Imposto regras que impedem? Não. Você pode ter o direito à vida e o direito a outras coisas ao mesmo tempo. Impede o exercício acumulado de diferentes direitos? Não. Direito à vida, liberdade de expressão, posso ter direito, né, à propriedade. Piedade, tudo. Propriedade. Vamos lá. Os direitos fundamentais poderão ser limitados quando conflitarem com outros direitos ou interesses, certo? Sim. Não havendo restrições a tais limitações, não tem. A limitação, né? Para que haja uma harmonia. Limite do limite, né? Teoria do limite do limite, né? Teoria limite dos limites. Ou seja, limite dos limites. É porque você vai limitar um, mas esse que vai limitar esse, ele tem um limite também. Entendeu? Tenho dois direitos. Qual é a teoria dos limites dos limites? Eu tenho dois direitos, direito A e direito B. E aí eu começo a interpretar, não, esse direito A vai limitar um pouco o direito B. Ele vai lá e vai fazer isso aqui, ó. Começar a... mas ele pode excluir completamente o direito B? Não. Ele tem um limite também, para ele ficar assim, ó. Então é a teoria do limite dos limites, entendeu? Esse tem que também ter limite. E qual seria esse limite aqui? Que esse aqui você quer que, de alguma forma, no caso concreto, se sobressaia minimamente em relação a isso? É o núcleo essencial desse. Não pode ser excluído o núcleo essencial do direito. Senão, aí você excluiu o direito. A garantia de proteção do direito do núcleo essencial, que ele está falando aqui, o núcleo essencial dos direitos fundamentais está ligado à própria validade do direito, mas não guarda relação com sua eficácia no caso concreto. Na verdade, guarda a relação, né? Para mim, não guarda relação com a eficácia no caso concreto. Ou seja, no caso concreto, esse direito você não vai exercer, ele não vai ter eficácia, vai prevalecer esse aqui. Entendeu? O núcleo essencial. Por quê? Porque se você tirar o núcleo essencial, aí sim, aí perdeu a eficácia completa do direito, entendeu? O que eu quis falar? Sim. Entendeu? É como se fosse uma norma, é quando você faz a interpretação, é como se você estivesse na interpretação criando uma norma de eficácia limitada para esse direito, entendeu? Com a interpretação do próprio direito, entendeu? Se você estivesse restringindo ele. Entendeu? Mas aí guarda... Seria contida, não? É, contido. Vamos ver se a gente acertou os erros. Vamos lá agora ler. Para mim ficaria a letra A. Letra A correta. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face. A proibição do excesso é a proibição de proteção deficiente. Assim, a tutela dos direitos fundamentais não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange o dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção ineficiente. Então, pelo menos acertamos. Agora vamos ver se o erro que a gente está achando que encontrou é realmente só esse. Às vezes a gente encontra um erro, mas na verdade tinha outro erro também na questão, né? Vamos lá, a gente é autorização genérica. Errado, o artigo 5º, inciso 21, estabelece que as entidades associativas, quando expressamente, vamos botar aqui, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Segundo a STF, a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação na defesa dos direitos de seus filiados. Isso aqui a gente viu que impede o exercício acumulado, não faz sentido essa daí.
Errado. Os direitos fundamentais podem sofrer limitações. Não, aqui é letra C, desculpa. Não há impedimento a que sejam exercitados cumulativamente direitos fundamentais. Diante de um conflito entre direitos fundamentais, busca-se a harmonização de forma a evitar o sacrifício total de um em detrimento do outro. Letra D. Os direitos fundamentais poderão ser limitados quando conflitarem com outros direitos ou interesses. Não havendo restrições a tais limitações, não vai ter restrição. Aqui, errado. Os direitos fundamentais podem sofrer limitações, entretanto, segundo a teoria, aqui, ó, limite dos limites. Não poderá ser afetado o núcleo essencial, ou seja, você vai limitar um até o momento em que esse aqui também cria um limite para esse. É teoria do limite dos limites. Letra E. A garantia de proteção no núcleo essencial dos direitos fundamentais está ligada à própria validade do direito, mas não guarda relação com sua eficácia no caso concreto. Errado. A determinação é que o núcleo essencial do direito fundamental será a partir da análise do caso concreto. Ele explicou direito. Acho que a nossa explicação ficou melhor. Porque, na verdade, o que ele quer na questão é a parte final aqui. Se essa, né, núcleo essencial, ele guarda a validade, né, relação com sua eficácia no caso concreto, sim. CESP-FUB, Fundação Universidade de Brasília, 2015. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desse direito. Então, o respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desse direito. Sim, né? Sim, né? Na verdade, a teoria dos direitos fundamentais surgiu justamente dessa relação Estado e particular, né? Hoje já abrange também particulares com particular, tem que respeitar. E aí chama eficácia horizontal e também as empresas, né? É outra figura jurídica que já tem direito. Questão 87, CESP, Fundação Universidade de Brasília, 2015. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. E aí? Certo, né? Só ficou assim dúvida aqui, né? Relativizado? Sim, né? Não existe nenhum, sem exceção, não existe nenhum direito, assim, em tese, não é melhor não. Absoluto. Em tese não existe nenhum direito absoluto. Então, mesmo, né, esse direito, esse princípio da dignidade da pessoa humana também pode ser relativado. Como assim? A depender da situação, você, né, vai ou não conceder a compra, porque tem julgados que não concedem a compra daquele medicamento de 2 milhões de dólares para a pessoa. Finalmente, quando concede a dignidade da pessoa humana, essas coisas todas. Mas tem juiz, né, tribunal que não concede, às vezes, porque tem que ser relativizado, né? Imagina, é muita grana, 2 milhões, 3 milhões de dólares, um medicamento que não sabe se vai manter a pessoa viva. E tem juiz, não estou dizendo que eu concordo com a decisão. Eu, de repente, se fosse juiz, daria, né? Mas, no caso concreto, na verdade, nenhum juiz pode dizer aí abstratamente o que ele vai decidir. Porque cada caso, no concreto, é muito diferente. No ordenamento jurídico brasileiro, não há princípios absolutos. Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativado, uma vez que, no caso concreto, pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes. Entendeu? Então, tem duas pessoas para você julgar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Questão 88. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, pois esses são absolutos. Já errou, né? Errou aqui. Opa, vou botar em vermelho. Pois esses são absolutos. Diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. Não. Teoria dos limites, né? Uma das características fundamentais é a relatividade, não ilimitabilidade. É relatividade que não é absoluta e ilimitabilidade. Invertido o que ele falou. Tá aqui. Ilimitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra conflito entre os direitos fundamentais, o qual será solucionado por um juízo de ponderação. 89. CESP-MPU 2015. Na
Constituição Federal, a classificação de direitos fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Errado, né? São 5 categorias. Vamos lá, vamos marcá-las aqui. Deixa eu marcar com esse aqui. Os direitos individuais e coletivos é uma categoria. Os direitos sociais. Peraí. Ok, não? Aí só continua marcando ali. Os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, vou marcar aqui, e os direitos relacionados à existência dos partidos políticos. Então, são 5. Então, os direitos individuais e coletivos, 1. Vamos tentar escrever aqui. 1. É o artigo 5º. Pluripartidarismo, pode-se dizer que seria o pluripartidarismo, esse direito relacionado à existência de partidos políticos? Sim. Direitos sociais. 2. Direitos de nacionalidade. 3. Direitos políticos. Direitos políticos em relação à pessoa, entendeu? Sim. E os direitos relacionados à existência dos partidos políticos. É o direito dos partidos políticos, da entidade. 5. Isso aqui é artigo 5º, que é o que a gente está vendo. Aqui já é o artigo 6º em diante, 7º, 8º. O direito de nacionalidade é o 12. O político é do 14, 16, 17. Aqui já é o 18, eu acho. Vamos lá. Questão 90, CESP, Fundação Universidade de Brasília, 2015. O rol de direitos e garantias apresentado no título dos Direitos e Garantias Fundamentais da CF não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam os direitos e garantias fundamentais. Correto, né? Inclusive, aqui tem como é que fala? Um aprofundamento. Você tem que lembrar que existem direitos e garantias fundamentais, direitos fundamentais e garantias fundamentais fora da Constituição. Fora da Constituição ou fora do artigo 5º? Não, fora da Constituição. Hoje, quando a gente chegar no final do artigo 5º, ele vai dizer que, além desses previstos, esses direitos fundamentais previstos, também vai ter direito a pessoa aos tratados, né, e convenções de direitos humanos que o Brasil aderiu. Então, tem direitos fundamentais que não estão na Constituição, estão em tratados que o Brasil aderiu. Então, mas eles entram, né, depois da votação e aceitação com 3/5, é? Não, isso daí é outra coisa. Mas eu estou falando assim, primeiro, existe fora da Constituição. Segundo, pode ser que eles tenham o mesmo nível de emenda constitucional, com o mesmo status do texto constitucional. E eles têm que ser aprovados igual uma emenda constitucional. 3/5 em 2 casas, né? Nas 2 casas, 2 vezes, em 2 turnos. Mas se eles não forem aprovados igual emenda constitucional, igual uma lei ordinária, ainda assim está legal. E aí o controle não é de constitucionalidade, é o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade é diferente. Você faz uma adaptação. É porque quando você tem uma norma constitucional, você controla se essa lei é válida ou não, se ela é inconstitucional ou inconstitucional. Certo? Então, se ela é inconstitucional, ela sai do ordenamento jurídico, ela não existe, ela sai do plano de existência. Controle de convencionalidade, você diz se aquela lei, ela respeita ou não essa norma supralegal. Ela não respeitando, faz o controle de convencionalidade. Ou seja, ela não deixa de existir no plano de existência, mas você não aplica ela. Entendeu? Isso daí é uma coisa assim, bem aprofundada, muito difícil cair, não sei, né? Cair num DPEM, mas numa magistratura cai. Hoje em dia, eu vou até fazer uma revisão disso, porque hoje em dia tem um controle de constitucionalidade, que é a lei em relação à Constituição, mas por causa do surgimento da norma supralegal, dessa teoria da norma supralegal, criou-se o controle de convencionalidade. A lei ela tem que respeitar tanto a Constituição quanto os tratados internacionais. Convenções, né? As convenções de direitos humanos, porque estão acima dela também. Então tem que respeitar os dois. Né? O direito a um meio ambiente também equilibrado é um direito fundamental e está fora do artigo 5º, por exemplo. Uhum. Sim, mas o que está no artigo 5º eles tinham chamado de direitos listados, né?
Os direitos chamado, se é que essa classificação, eu não me lembro o termo, que tem uma classificação que fala. São os direitos listados, entendeu? Tem os Os direitos taxados, né? taxados, mas tem os direitos não listados, no artigo 150, vários artigos, né? 150 na área tributária tem direitos fundamentais. O princípio da anterioridade tributária. CESP, Fundação Universidade de Brasília, 2015. O direito fundamental pode sofrer limitações, certo? Mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial, de tal forma que se lhe desnature a essência. Correto, né? Teoria do limite dos limites. Vou botar aqui. Você vai limitar ele até o momento que, opa, aqui é o núcleo. Se eu tirar daqui, ele deixa de existir. Até Aí não chegar no pode. limite dele, que é o núcleo, né? Uhum. Do É outro isso direito, mesmo. que é o núcleo. O mais clássico para você entender isso é o seguinte: tem o direito à liberdade de expressão. O outro tem direito à liberdade de privacidade, intimidade. Se esse aqui falar mal desse na imprensa, né, o que é que eu faço? Eu não vou lá e excluo a posição desse, o pensamento desse. Mas dou o direito esse de resposta, e em virtude disso, esse aqui pode pagar indenização para isso. Como é que eu eliminaria o núcleo essencial da liberdade de expressão? Se eu pegasse e decidisse que não, você não pode falar isso, ou vou te excluir, ou vou Quebraria. te obrigar a excluir essa reportagem, essa matéria do seu site, do canal, o que for, entendeu? Eu Aí eu tenho estou outro criando o exemplo para núcleo ver se está essencial. certo. Mas eu acho que vai estar errado, mas vamos ver. Por exemplo, eu tenho a minha liberdade de expressão, né? Mas eu não posso usar a minha liberdade de expressão para cometer crime. Então, por exemplo, o limite, racismo. Racismo seria o limite, né? Uhum. Racismo, racismo, né? Racismo, eu tá ali falando, falando um monte de besteira da pessoa que eu penso, mas eu não estou cometendo crime. Aí chegou no núcleo ali que eu estaria cometendo Não, qual o crime. núcleo do racismo? Qual é o direito do racismo? Não entendi a sua colocação, não, professor. Não, porque quando você está falando assim, eu invadi esse direito. O racismo é qual direito? Não, ele encontrou um limite. Ó, por exemplo, a liberdade de expressão dele tem um limite, Sim. que é que, nesse caso, ele excedeu esse limite quando ele começou a proferir palavras de racismo. Ele estava cometendo um crime. Ele não pode usar o livre, a Liberdade liberdade de de expressão. expressão para cometer crime. Então, assim, ele cometeu o crime. Então, a restrição, ele foi restringido pela própria lei, entendeu? Que veda não, que pune o racismo, que é contra o racismo, né? Mas aí tu Ou estaria explicou? errado? Não, tá certo, mas tu só explicou uma parte da teoria, Só que é uma o parte, né? limite. Por isso que eu O falei limite. que estaria É, errado. é o limite. Agora tá faltando o limite do limite. Eu também não posso ir contra o cara a ponto de tirar também o direito dele. Entendeu? O limite eu chego aqui e fui englobando esse direito. Aí cheguei, é racismo. Aí eu tenho que vir ao contrário. Não, agora tu tem um limite. Mas qual é o limite também que eu também não posso tirar a liberdade de expressão dele, né? Os dois têm que ter o limite. Por isso que é a teoria do limite do limite. Na Então, hora que por eu isso que eu vou ao falei que você, contrário, esse é só um lado, depois a não gente teria pode o outro pensar, lado. ele pode pensar mais, pode. Porque depois a gente pensa, porque deve ter aí uma teoria do limite do limite. Mas, por exemplo, o caso da liberdade de expressão com a intimidade da vida privada, você vê claramente. Porque normalmente a pessoa que tem, né, exposta à vida, o que é que ela pede? Que seja tirado aquela reportagem. E o Supremo falou: não, não temos direito ao esquecimento. Porque teve gente que Ele foi tem o lá, direito de não sofrer injúria. ele tem direito a ser indenizado, tem direito de resposta, mas o que as pessoas queriam era o direito ao esquecimento. Foi julgado no STF, que as pessoas queriam que tirasse aquilo do Google. E o Supremo falou: não, liberdade de expressão. Poderia estar Não, no contraponto a pessoa que, por exemplo, a pessoa negra ali, né? Que está querendo que o seu direito de seu direito de resposta tal, mas ele estava sofrendo injúria racial, né? Que no caso seria mas é racismo, de certa forma, né? a indenização, né?
É. Indenização, Depois a gente persecução pode pensar. penal, entendeu? Teria que Entendi. ver qual seria o limite do outro lado também. Eu não posso simplesmente excluir quer dizer, não é que eu não possa. Você pode, no caso extremo, aí, esse aqui já, na verdade, não está nem exercendo liberdade de expressão. Aí podia ser aí nem na teoria dos limites, é outra coisa. Aí não está exercendo liberdade de expressão, está cometendo crime. Aí posso tirar da internet. O cara está botando um assassinato, a pessoa não quer ficar vendo ela, o filho sendo assassinado, um tiro na cabeça, sendo esfaqueado. Aí não é uma liberdade de expressão, ali já tirou a dignidade da pessoa humana, aí não tem direito nenhum de expressão. 92. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 2015. Comumente confunde-se os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. Está errado, está errado. Agora, calma aí. E a forma está escrita aqui, eu estou me confundindo. Vamos ler. Comumente confunde-se o princípio da legalidade e da reserva legal. O primeiro, que é o da legalidade, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. Para mim, essa questão está errada, ele está botando correto ali embaixo. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de determinadas matérias serem regulamentadas por lei formal. Ah, entendi. Então, ele colocou lei, está correto, porque na No verdade ia sentido botar genérico. lei, é sentido genérico. Mas esse lei quer dizer tanto lei como as normas infralegais, entendeu? O princípio da legalidade é mais amplo que o princípio da reserva legal. Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal. Por outro lado, estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou ato normativo. Faltou ato normativo aqui, mas essa aqui é o tipo de questão também por Isso causa... aí eu ainda confundo um pouco. Peraí, vamos lá. É, Comumente confunde esse princípio da legalidade e da reserva legal. O que é lei, mais no sentido mais estrito, é o princípio da legalidade, né? Reserva legal que abrange, que é mais amplo, né? vamos lá. Reserva legal. É reservado só a lei formal. Reservado a lei formal. Legalidade é qualquer coisa. Tá, Lei ou ato normativo. É só isso que tem que lembrar. tá. Reserva. Quando tu lembrar de Reserva. reserva, lembra do Congresso Nacional. Reserva legal, Legal, tá. reserva legal. Então é reservado aos membros do Congresso Nacional. Legalidade, não. Aí, entendeu a diferença? É só isso. Só que aqui, Entendi. qual é a pegadinha aqui? Que ele não botou em relação à lei, porque o correto é esse aqui, ó. O princípio da legalidade de todas as matérias desse objeto aqui, ó. O correto para ele botar é isso aqui, ó. Ser objeto de lei ou ato normativo. Entendeu? Lei ou ato normativo. Então, aqui ele botou só respeito à lei. Então, tem cuidado com a CESP, fazer uma revisão, dizer, não, tem que lembrar que também cabe esse tipo de certo para ela. CESP STJ 2015. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pela STF como uma manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento. Sim, né? Uma marcha da maconha é um direito seu. O STF considerou como a Marcha da Maconha manifestação pública que defende a legalização das drogas não pode ser considerada apologia ao crime. Trata-se de manifestação compatível com a liberdade de pensamento, questão correta. CESP, Procurador de Salvador, 2015. Em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação de pensamentos, os quais devem ser garantidos a todas as pessoas, serão inconstitucionais as leis municipais que exigem comunicação prévia para a realização de reuniões e praças públicas. Não, Não, né? né? Não, Comunicação tem que ter a ver, né? não. Está errado. Serão inconstitucionais, não. Ao contrário. Está certo, né? Tem que ter a comunicação prévia. Artigo 5º, inciso 16, estabelece que o exercício de direito de reunião depende de prévio. Então, está correto. Ele colocou uma lei constitucional, na realidade. Competente, sendo desnecessária a autorização. Se ele pedisse autorização, sim. Colocasse que na lei municipal que só o município autoriza manifestação por meio de, né, passeatas, essas coisas. Então, aí estava errado. Portanto, a lei municipal que exige comunicação prévia para a realização de reuniões e praças públicas será constitucional. Fala mais essa aqui, essas duas aqui.
Depois a gente continua. Tem que fazer uma atividade fixa. SESC, Procurador de Salvador, 2015. Conforme a jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência de diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão. Errado, né? O diploma de jornalismo não é mais obrigado para exercer a profissão. Isso é uma... Essa aqui foi o conflito de dois direitos fundamentais. Direito fundamental de profissão, que na verdade é uma norma de eficácia contida. Então veio uma lei que disse para ser jornalista, né? Para ser jornalista tem que ter o diploma de jornalismo. Artigo 5º, inciso 13. Mas aí no Supremo vai vir o inciso da liberdade de expressão. É livre qualquer liberdade de expressão. Na hora que eu peço que o cara tem que ter o diploma, o cara não vai poder escrever no blog, porque o cara vai vir dizer, oh, você tem diploma de jornalismo para fazer um Tá blog? restringindo, né? Está restringindo. Aí nessa briga Conflito. aí, nesse conflito aí, o Supremo falou, não, então não precisa de diploma de jornalismo. Porque senão, para você fazer um site, escrever num blog, escrever uma coisa, o cara ia começar a monitorar se você tem ou não o diploma de jornalismo. Então, hoje, para você ter um blog, fazer um site de notícias, um canal no YouTube, não precisa ter o diploma de jornalista. Não? Entendeu o conflito de interesse aí? Liberdade Entendi. de expressão e profissão. Não, vamos finalizar e depois fica 25, né? 25, não, 30, né? Fica 30. Até 125, fica 30 no próximo. Para fins do direito de inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais serão exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios? Errado, né? Abrange. Finalizar hoje aqui. Aí faz mais 30 de noite, se for o caso. Não, hoje tem aniversário, não vai dar Não, amanhã. é. Para fins de aplicação do artigo 5º do direito de inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa engloba escritórios. Salvar aqui, está errada. E quando for fazer revisão aqui do material, tem que ir aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Qualquer compartimento habitado, tem que tirar isso aqui até para um papel, para um outro arquivo do Word. Não, isso aqui é importante, não pode esquecer. Tá vendo? Vou ter que ir aprovado. Então é isso. A gente vai conversando Valeu, aí meu pelo irmão. WhatsApp. Valeu, tem que ir Obrigado, viu? lá. Mais uma vez, parabéns. Deus abençoe, viu? Valeu. Tamo Vamos lá. junto aí. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.